Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Negócios e Tendência. Hoje, antes de tudo, tem que se apresentar. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter e hoje nós vamos falar a respeito de um tema extremamente atual, extremamente importante para a área de meio ambiente. Não só para a área de meio ambiente, mas a gente vai falar praticamente no meio ambiente, a aplicabilidade disso no meio ambiente. Nós vamos falar sobre o geoprocessamento e sensoriamento remoto para auxiliar no monitoramento ambiental. Isso quer dizer o quê? Um nome enorme e também tem uma função enorme, principalmente em auxiliar em desmatamento, em queimadas, em riscos ambientais, em sinistros, auxiliar quem é gestor ambiental a fazer da melhor maneira possível o seu trabalho. Na verdade, não vai dar soluções, mas ele vai trazer dados importantíssimos para a gente monitorar e também para achar alternativas viáveis por ocasião de qualquer uma dessas ocorrências. Mas para falar sobre isso, não vou ficar sozinha, não. Eu trouxe o professor Dr. Otacílio. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professora Sandra. Uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre geoprocessamento, uma área que eu gosto tanto, E a área da minha formação. Eu sou geógrafo de formação, desde o meu TCC trabalhei com geoprocessamento, mestrado também em geoprocessamento e doutorado também teve muito geoprocessamento ali. E sem geoprocessamento eu não teria conseguido alguns resultados bem interessantes, como o professor muito bem colocou, são fundamentais ao processo de tomada de decisão. Muito bem. O professor, ele é singelo, Ele é professor aqui na Uninter também, na área da graduação, e também é doutor nessa área. Então, nós vamos explorar o seu conhecimento hoje com muita profundidade. Professor Otacílio, primeiramente, vamos esclarecer então o nosso público o que realmente é o geoprocessamento, o que é o sensoriamento, tudo isso no auxílio, na ajuda para o meio ambiente ou para os sinistros que ocorrem ou possam ocorrer. Maravilha, professora Sandra. Então vamos lá, pessoal. O geoprocessamento, nós temos que entender ele como um guarda-chuva, certo? Um guarda-chuva que ele abarca uma série de técnicas voltadas ao tratamento de dados para quê? Para gerar informações. Informações essas que são fundamentais ao processo de tomar decisão. Por que é um guarda-chuva? Porque o geoprocessamento ele abarca uma série de geotecnologias, tecnologias voltadas à aquisição e processamento de dados acerca de determinados fenômenos, objetos terrestres. Exemplo, nós temos ali o sensoriamento remoto, que é uma geotecnologia, o sistema de informações geográficas, que é outra geotecnologia. Nós temos também a topografia, andando pela rua já devem ter visto um teodolito ali, uma estação total. Nós temos o próprio GPS, que é uma outra geotecnologia. Enfim, temos uma infinidade de geotecnologias, todas técnicas voltadas à aquisição de dados. Por que o sensoriamento remoto está sendo bem destacado aqui hoje? Porque ele, além de ser a geotecnologia favorita, é a geotecnologia com maior grau de abrangência para estudos ambientais. Basicamente, o sensoriamento remoto ele está voltado ali à aquisição de informações de forma remota, sensoriamento remoto. As informações são adquiridas através de um sensor, tá certo? Então, o sensor ele pode ser acoplado tanto num satélite, sensoriamento remoto orbital, como numa aeronave, sensoriamento remoto aéreo, como também num carro, o sensoriamento remoto terrestre, digamos assim. Nós temos ali o exemplo do Google Street View, que foi um momento de coleta de imagens aí acerca das estradas, das ruas brasileiras, e que ele era um sensor acoplado dentro de um carro, tá certo? Então vejam que interessante isso, Nós temos ali várias formas desse sensor pode ser acoplado, tá certo? O mais clássico de todos, o sensoriamento remoto orbital, com sensores acoplados em satélites que estão orbitando através ali da órbita terrestre, que você tem ali coleta de informações, então você pode fazer uma análise desde a parte de vegetação, na parte de geologia, na parte de diversos recursos naturais existentes ali naquela área, certo? Acho que ficou claro, professora Sandra? Deu para entender certinho o que é esse grande guarda-chuva e por que o sensoriamento remoto está bem destacado aqui hoje? Ah, com certeza, foi super bem explicado. Tanto é que eu pergunto porque as pessoas podem fazer confusão, Uhum. Simplesmente um geoprocessamento ou um sensoriamento remoto já submete logo a um GPS. Uhum. E, na verdade, ele é muito mais do que isso, A abrangência é muito maior. E esses programas, ou então esse geoprocessamento, Uhum. O sensoriamento, ele pode ser aplicado para
exploração de solo, contaminação de água, queimadas, desmatamento, que a gente ouve falar todos os dias, infelizmente, nesse Brasil que é tão grande e tal. Ele tem aplicabilidade também no cuidado com demarcações de áreas que estejam regulares ou não, principalmente que não estejam regulares. Isso tem essa abrangência, professor? Com certeza, sim. Tem várias aplicações, poderia ficar aqui, nossa, por muitas horas descrevendo todas elas, né? Eu gosto muito de uma aplicação que é a clássica, que é onde começou muito essa aventura pelo geoprocessamento, né? Teve ali, lá em 1854, lá em Londres, num determinado bairro, tinha uma epidemia de cólera, certo? Então tinha muitos casos de cólera, na época não sabia direito qual que é o processo de veiculação da cólera, né? Que hoje a gente sabe que é veiculação hídrica. Mas, enfim, não sabia muito bem o que estava acontecendo lá. Então teve muitos casos de cólera. Um médico lá bem famoso, né? O responsável lá por essa questão dentro do governo londrino, chamado John Snow, né? Um nome até de um personagem famoso de uma série de TV. Ele teve uma ideia, eu vou mapear então esses casos. Então, ele pegou lá a planta, né? Daquele bairro lá em Londres, e ele começou a marcar os pontos ali das casas onde tinham pessoas com essa doença, com a cólera. Ele olhou aquilo e tinha uma certa concentração espacial. Aí ele começou a olhar algumas informações adicionais. O que ele olhou lá? Poços. Os poços ali de coleta de água. Quando ele olhou bem, ali tinha um poço que estava no centro daquelas manchas, né, de contaminação, pessoas ali com a cólera. Ele mandou fechar aquele poço, né, ele tinha um poder para tal. Fechando o poço, contribuiu muito para a epidemia ser debelada. Então, assim, isso é um exemplo de uma análise espacial. Então, vejam, uma informação espacial que dá suporte a tomar decisão. Isso aconteceu lá em 1854, né? E foi, claro, meio analógico. E hoje, com o passar do tempo, nós podemos tomar decisões cada vez mais detalhadas, né? Com o avanço aí das tecnologias. Então, vamos voltar agora aqui, saltar para 2022. Nós temos programas de monitoramento aí que estão em execução, né? Muito pela floresta amazônica, aqui no caso brasileiro, em que o sensor remoto, acoplado num satélite, ele está lá orbitando, ele registra a imagem, né? Tem uma resolução temporal, um tempo de revisita do satélite até essa área, e com base em algoritmos já pré-calibrados, ele classifica essa imagem, é relativamente muito fácil, né? Porque é o verde, ele vê o que é verde, o que deixou de ser verde, e compara uma data com a relação à outra. Então, o que isso gera? É um monitoramento contínuo, né? Se eu não me engano, tem um sensor lá que é o CIBERS, né? Tem um sensor acoplado no CIBERS, que é um satélite de ensino brasileiro, que ele a cada 25, 27 dias ele está tirando imagens aqui do nosso país. Então, vejam, ele tem a cada 27 dias um retrato daquele estado de vegetação. Ele consegue demarcar certinho ali onde teve essa redução da área de vegetação, tá certo? Isso é uma aplicação das mais, eu diria até simples e lógica dessa questão de monitoramento ambiental. Uma outra que eu acho bem interessante é quando combina tanto a perda da vegetação quanto a ocorrência de fumaças, fumarolas, que isso dá indicação até de uma causa daquela degradação, tá certo? Vai mais além ainda, não pega o problema, mas provavelmente vai mostrar a causa. Exatamente. E é muito importante salientar isso, professora Sandra, que é muito comum o técnico que trabalha com geoprocessamento, ele está focado em fornecer informação para a tomada de decisão. Então, essa decisão pode ser por um gestor público, por um órgão público, pode ser, de repente, por um gestor de uma empresa, também tem muito geoprocessamento aplicado para o setor privado. Então, nós fornecemos a informação para que ela tomar a decisão, né? A tomar a decisão fica uma pessoa externa. Então, assim, eu não vejo muito essa tomada de decisão ficando com o técnico de geoprocessamento, é mais uma decisão externa, uma coisa assim, um pouco superior, certo? O exemplo é esse da desmatamento. Seria, então, o caso de encaminhar para um órgão ambiental competente para direcionar ações ali de fiscalização e tudo mais. Isso que acontece na maioria das vezes, sabe, professora Sandra? Isso é um exemplo bem interessante, acho bem legal, assim, é uma coisa que acontece de abrangência nacional, né? E a floresta amazônica tem a importância que tem, muito legal. Tem outros exemplos que eu já vejo, que eu já vi colegas prestando consultorias, que é na parte de geomarketing, que é um campo novíssimo do geoprocessamento, né? Ele é super inovador, esse campo. Imagina aliar a parte de né? Processamento com o marketing verde, vamos dizer assim, na área ambiental. Né? Exatamente. Mas podia explicar um pouco mais para a gente, que claro, isso é muito interessante. Interessante, né? Basicamente, ele está voltado a estudos locacionais. Então, por exemplo, onde que é o melhor local para instalar ali uma sapataria, uma loja de sapatos? Ou o melhor local para instalar ali um supermercado? E isso tudo tem impactos ambientais. A gente acha que não é? Porque tem reduzido escala espacial, mas tem impactos ali. Então, você usa esses dados de censo demográfico para ver a quantidade de população, você desenha um perfil da população que você quer para aquele seu negócio. Enfim, isso é uma aplicação bem comercial, né?
Aplicação ambiental, esses estudos mesmo de impacto ambiental, a análise, né, de quais as transformações aquela paisagem vai sofrer a partir da implementação de um dado empreendimento. Então vejam, né, o geoprocessamento ele tem uma ampla gama de possibilidades, né? Tem uma outra aplicação que é para a questão de geointeligência. Essa é até, como posso dizer assim, até um pouco segredo, não pode contar muito, né? Eu, por exemplo, prestei uma consultoria esses dias, não posso dar muitos detalhes, mas assim, foi utilizado o geoprocessamento ali para a gente olhar se uma determinada residência ela teve uma ampliação, né, ela estava ali dentro de uma unidade de conservação, a gente tinha que olhar se ela teve uma ampliação ou não no período. Porque a partir do decreto ali daquela unidade de conservação não poderia ter ampliação. Então a gente olhando imagens históricas, né, gratuitas ali, a gente conseguiu ver, né? Dá até um pouco de medo, né? Que será que aconteceu com aquela casa? Foi demolida, que não foi? Então isso é uma aplicação, eu forneci a informação, passei para a pessoa contratante e foi, né? Então a gente, de novo, reforçando essa ideia do suporte à tomada de decisão. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Há uns 2 anos atrás também teve uma professora que ela estava fazendo uma pesquisa sobre leishmaniose, né? E tem ali os vetores de transmissão, cães, flebotomínios e tal. E ela pediu ali para espacializar os cães, né? Onde estava concentrando os cães com essa questão da leishmaniose. E não sei o que aconteceu com esses cachorros, né? A gente fica até um pouco, é melhor nem pensar muito, né? Porque eu não... Enfim, resumindo, a tomada de decisão não fica com nós aqui que geramos esses dados. Fica muito mais uma coisa externa. Mas vejam as aplicações, né? Desde a questão de doença, você saber onde está essa doença ali, a tomar a decisão, o que foi acontecer lá, isso foi para um órgão superior, a parte do monitoramento para direcionar a fiscalização, a parte até empresarial para você direcionar um negócio. Acontece muito do pessoal olhar, usar imagens orbitais para ver a taxa de produção de veículos estacionados dentro ali no pátio de uma fábrica, né? Então você sabe como está seu concorrente, né? Isso, várias possibilidades de aplicação. E no meio ambiental que ganha essa grande amplitude, né? Você pode analisar perda de vegetação, você pode analisar, tem um caso que eu adoro, eu fiz esse artigo, é uma das que eu mais gosto de ter feito. A gente observou ali o grau de degradação de uma área de preservação permanente. Então teve um grau de degradação, repressão da vegetação ali, né? Retirada da vegetação. E aí a gente fez esse estudo, deu lá tantos por cento. Aí o meu professor, meu orientador na época, ele falou, Tassílio, vamos cruzar isso com o modelo de produção de sedimento. Então assim... Já ficou interessante. Ficou interessante. Essa bacia, no caso, é uma bacia litorânea, ela drenava diretamente ali para uma baía, que é a Baía de Antonina. A Baía de Antonina tem um porto ali que historicamente tem problema com assoreamento. Exato. Então, assim, será que não podemos começar a discutir a valorização da recuperação dessa vegetação na APP em prol da diminuição, né, evitar tantas dragagens que são tão custosas, e custosas do ponto de vista financeiro e ambiental? Então, esse artigo ficou bem legal que a gente conseguiu dizer ali quantos metros cúbicos a gente conseguiria evitar de produção de sedimento a partir da restauração daquela área de preservação permanente, a vegetação arbórea contínua dali. Eu queria ter continuado no pós-doutorado, era fazer a valorização econômica, né? Quanto de dinheiro eu estaria evitando, né, da retirada de metros cúbicos lá do estuário, se eu estivesse evitando a produção desse sedimento ali na parte de serra. Então vejam, pessoal, a gente poderia ficar aqui realmente citando vários e vários exemplos, né? Exemplos voltados para a área de saúde, exemplos da parte de monitoramento, fiscalização ambiental, essa questão que eu falei para vocês das casas, né, que eu não sei o que aconteceu, os cachorrinhos que eu não sei o que aconteceu, mas enfim, são vários exemplos, sabe, professora Sandra? Eu acho que, assim, o geoprocessamento, por muito tempo, teve-se, assim, a dificuldade de você adquirir os dados. Isso era uma realidade muito complicada, assim, até anos 2000, até 2010, assim, tinha muito esse problema. Não era problema não, mas tinha esse tempo que você tinha que investir na aquisição de dados, né? A minha primeira orientadora, a professora Suli Cortese, foi uma pioneira aqui do geoprocessamento no Paraná. E ela, Paraná não, Brasil como um todo. E ela falava para mim assim que ela analisou os manguezais em Paranaguá. O processo de degradação dos manguezais em Paranaguá, análise histórica. E ela falou que ela teve que mandar revelar as fotografias, né? Tem gente que tá assistindo a gente que nem sabe o que é mandar revelar uma fotografia. Não sabe. Pensa que tudo é digital desde sempre. Exatamente. Porque são dados coletados pelo sensoriamento remoto aéreo, né? Aquela câmera aérea transportada ali. Então, ela teve que comprar essas fotografias aéreas. A professora Renata, que é coordenadora da área de geociências, ela fez o mestrado dela na parte de geologia e ela contou para mim que ela teve que também comprar as fotografias, não teve que mandar revelar, pelo menos agora, né? E hoje em dia, sem brincadeira, em 5, 6 cliques eu consigo as mesmas fotografias que elas com tanto custo, né, conseguiram anteriormente. Então hoje o processo de aquisição de dados, ele está muito mais rápido e você consegue muitos dados de forma gratuita. Fotografias aéreas, assim, os principais órgãos ambientais, imagens de satélite, o Cibers 4A, que é um orgulho nacional, nós temos um satélite como esse,
coletando imagens, não é? Tá aí disponível para a gente trabalhar. Tudo isso também em softwares livres, né? Hoje tem o QGIS. Isso é interessante, o QGIS, ele é QGIS. soft livre, né? Exatamente. Que o aluno ou pesquisador, em geral, tem acesso. Exatamente. Eu ia perguntar, inclusive, sobre isso. Qual é a competência que esse profissional precisa ter para começar a trabalhar com o geoprocessamento, com o sensoriamento, tal? Qual é a expertise dele, ou a formação, ela é específica, multidisciplinar, pode ser um biólogo, pode ser um matemático? Porque, como você falou, Tacílio, agora a tendência é justamente contribuir também para a valoração, que hoje é a grande sacada na área ambiental, né? A geração de créditos de carbono, geração da contaminação, a valoração disso, o quanto eu vou pagar e o quanto eu vou ter de retorno para fazer uma recuperação de uma área que foi degradada e muitas vezes não foi monitorada. Pode ser que quando eu fiz a aquisição daquele espaço, eu tinha uma visão de degradação. Como eu não tenho aquela imagem espacial, não tenho esse monitoramento, esses dados que hoje são fornecidos, ou se tinha ou não tinha esse conhecimento, quando eu passo a fazer esse monitoramento, aquela área já está mais ampliada. Então, tá certo que eu posso fazer um melhoramento, mas eu preciso monitorar, né? Então, para um profissional que vai trabalhar com o georreferenciamento ou o geoprocessamento, qual é a capacitação dele, qual a expertise, de que área vem, como é que eu posso pôr esse pessoal que vai para essa área no mercado de trabalho? Perfeito, professora. Então, é totalmente multidisciplinar, transdisciplinar, percorre várias e várias áreas assim, no conhecimento de formação, não é? Eu, por exemplo, trabalho nas geociências, né, e a gente tem ali os cursos de geografia e os cursos das ciências biológicas. E os dois cursos têm na sua matriz geoprocessamento, ali uma base muito boa de geoprocessamento. Mas assim, pessoal da meteorologia faz, pessoal da física trabalha. Nossa senhora, eu poderia citar vários exemplos aqui. Geologia, engenharia cartográfica, engenharia civil, arquitetura, urbanismo. Nossa, o urbanismo, sobretudo, né, na parte do planejamento urbano, se beneficia muito, né, desse campo do conhecimento. Então, assim, a formação totalmente, várias áreas podem atuar nisso, né? O que precisa para a formação disso? É ter uma base muito boa teórica ali do que é o geoprocessamento. Por que eu digo isso, né? Geoprocessamento e suas tecnologias ali, né? Por que eu digo isso? Porque eu aprendi a mexer num software lá, proprietário, que é um pouquinho caro, assim, né? É bem famosinho esse software. Depois tive que aprender o tal do QGIS. Aí a minha professora, a primeira orientadora, me ensinou um outro software lá, Idrize. Nossa, muito tempo atrás. Os softwares mudam, né? Antigamente tinha até o Spring, que era do INPE, né? Gratuito também. Eu me lembro do Spring. Lembro do Spring? No início, quando eu me encantei com essa disciplina, era o Spring. Depois veio o SIG, daí vai aprimorando, né? Vai aprimorando. Mas é encantador, é uma área encantadora. Exatamente. E assim, os softwares mudam, sempre vai mudar. O que não pode mudar? A formação de base. Então, assim, os princípios básicos da análise espacial vem desde 1854, lá com o John Snow. Então é análise de correlação espacial, de proximidade, índice de discrepância. Enfim, nós temos assim essa base que você precisa ter para trabalhar em geoprocessamento. Uma boa disciplina de geoprocessamento, uma boa disciplina de sensoriamento remoto, de fotointerpretação geográfica, uma disciplina ali de sistema de informações geográficas. Trabalha com mapas também, não trabalha? Claro. Genuinamente com mapas, né? Exatamente. Os mapas normalmente é o produto final disso, né? Às vezes é um relatório. Hoje em dia até aqueles mapas mais interativos, né? Redes sociais é muito comum, tem aquelas imagens históricas andando assim rapidinho, sempre vê assim a degradação. Enfim, o produto final hoje é um mapa, mas ele muda um pouco mais interativo, graças à tecnologia, né? E assim, para você trabalhar nessa área, é isso. Tem que ter essas disciplinas de base, fazer as leituras ali, material básico. Mas depois que você faz a parte básica, professor, eu falo com tranquilidade. Você consegue entrar na rede mundial de vídeos aí que tem, tutorial é o que mais tem. Você não passa necessidade de forma nenhuma. Você joga exatamente o que você quer fazer, aparece lá. Como analisar a degradação de uma área de preservação permanente? Ele te dá. Como fazer uma modelagem da produção de sedimento? Ele te dá. Como operacionalizar o GPS modelo tal? Ele consegue te dar lá. Hoje você tem essa facilidade de aprender, né? Isso é a técnica, a gente consegue reproduzir, a gente consegue seguir tutoriais, isso dá muito bem. Mas a base é importante, você precisa saber o que está acontecendo ali, para depois se justificar
não é? Você vai trabalhar na parte ali de prestar uma consultoria para um juiz, que ele vai precisar tomar ali uma decisão, dar um veredito, precisa estar muito bem fundamentado, porque você vai ser questionado e muito, né? Isso é uma área mais ou menos na área ambiental, a gente chama na área de perícia ambiental. Então, quando um perito, isso é muito aplicado, né? Exato. Quando precisa ter esse conhecimento. O perito vai fazer a análise do local, da lide, né? Onde acontece o sinistro, acontece o acidente, onde ele foi contratado, principalmente pelo juiz, né? A perícia judicial, que é a perícia judicial. Foi designado para aquele local para fazer a perícia, ele tem que se valer desses dados que são muito confiáveis. Não tem, eu acredito que dificilmente dá para deturpar ou então distorcer esses dados, vamos dizer assim, porque é direto do satélite, né? Exatamente. É o retrato. Você goste ou não, é aquele o retrato real daquele momento, né? Exatamente. É isso mesmo, professor. Não tem como dar uma puxadinha para lá, puxadinha para cá, não tem como. A imagem ela é muito fiel, né, à realidade. Então cabe a gente conhecer essas técnicas para interpretar, classificar e dar essa informação ali que vai ser de suporte à tomada de decisão. E ele consegue, esse sistema ou esse programa, ele consegue dimensionar o Brasil do tamanho que ele é e nesses 25 dias que ele faz o retrato e disponibiliza esses dados, tal, ele monitora de norte a sul, leste a oeste, todo o país, ou tem pontos que ele tem mais importância, como por exemplo a Amazônia, como por exemplo o Cerrado? A gente fala tanto na Amazônia, mas o Cerrado é tão importante quanto a Amazonas, né? Toda a Amazônia toda. Então a degradação do Cerrado tá aí, não tem, infelizmente, quase que não tem como segurar, né? E é um espaço que é tão importante quanto as árvores que tem na floresta, né? Para o meio ambiente, para a renovação de espécies, biodiversidade, no clima, influência em clima e tal. E ele às vezes não é tão falado, né? Exatamente. E dá para monitorar todas essas áreas, professor? Dá sim, mas depende muito das características do programa de monitoramento, né? Por exemplo, na Amazônia, você seria até não muito lógico, muito inteligente fazer monitoramento para toda a área de vegetação ali, né? Porque aí é muito processamento. E tem áreas que não mudam, né? O core da floresta amazônica não vai mudar. Então eles focam muito na área da fronteira agrícola. Então é essa área, e essa fronteira está avançando, sabe? Ano após ano. Então você tem que otimizar um pouco, porque é muita imagem, são gigas e mais gigas de imagem que a gente consegue, é necessário para fazer essa análise, sabe? Então depende muito da característica do projeto. Tem esse projeto da Amazônia, tem um projeto específico do Cerrado também, que é do Pantanal. Do Pantanal também. O do Pantanal é uma técnica bem interessante, porque ele não é exatamente só a perda do verde. Existe no sistema remoto, tem a resolução espacial, né, nível de detalhamento espacial da efeição, você consegue identificar ali, a temporal, a resolução temporal, que é essa que eu falei do retorno, né, tá, a cada quantos dias, e também tem a espectral, que você consegue observar ali os comprimentos de onda, né, que o satélite registra, que o sensor acoplado no satélite registra. Então, determinada combinação dessas bandas, você consegue gerar índices de vegetação, que vão ser relacionados à qualidade daquela área, né. Um desses índices lá, ele consegue mensurar o nível de presença de água nesse solo. Então, o Pantanal, ele tem essa dinâmica ambiental muito relacionada à água, então você consegue verificar ali essa diminuição da presença de água na vegetação, não é? É claro que isso são estimativas, precisa ir para campo para fazer a validação, mas como é muito tempo já estudando, já dá para observar muito bem essa redução, não é? Da presença de água ali, que enfim, isso está relacionado a questões de mudanças climáticas, questões ali de diminuição do fluxo de hídrico, e é tudo muito conectado, né? Porque uma vez que você diminui a vegetação ali na floresta amazônica, você cessa ali alguns processos, como os rios voadores, que são responsáveis para a gente ter hidrelétricas famosas, como Itaipu e tudo mais, que abastece o nosso mercado mundial, nosso mercado brasileiro aqui de energia. É tudo muito relacionado e é tudo muito importante também, né? Uma outra função da floresta amazônica é permitir a agricultura no cerrado. Exato. Né? Então vejam como é relevante você ter esse programa de monitoramento para direcionar fiscalizações e tudo mais. Eu vou ter que fazer um comentário aqui que eu estou quase esquecendo de uma geotecnologia que é a mais recente de todas, né? Que é a que viabilizou minha tese de doutorado, que é o drone. O drone, isso, agora ia ser a próxima pergunta. E o drone entra onde? Ele é tão pequenininho assim que não tem essa importância? Não. Pelo contrário, ele é uma grande revolução, assim, né? O drone, muitas pessoas, eles, teoricamente, observando o conceito, ele está dentro do sensoramento remoto aéreo.
né? É um sensor acoplado numa pequena aeronave que ela sobrevoa aí alguns espaços. A gente está falando, enquanto o satélite está lá na órbita, o drone está falando na ordem aí de 100, 120 metros, tá certo? É bem mais baixo, abaixo da camada de nuvens, que é uma vantagem do drone também, né? Porque não precisa estar aquele tempo de brigadeiro para poder fazer imaginamento. E o drone, ele vem muito nessa onda veio do mercado militar, da questão militar, né? O drone, e a gente consegue hoje fazer imaginamentos de pequenas áreas em enorme qualidade visual. Você vê coisa até demais ali. Tem um pessoal lá em Brasília, não me recordo agora qual instituição, mas que eles utilizam o drone para verificar ali, a presença de focos de dengue em cima do telhado de casa. Nossa, é muito específico. A precisão é altíssima. Exatamente. E assim, a gente está falando de uma área ali de 30 hectares, que é bem pequenininho em comparação com a área imagiada de um satélite, não é? Mas que você gera ali em torno de 30 gigas de dados. É muita informação, é muito dado que você tem que processar para gerar informação. E as aplicações são absurdas, assim, e é tudo muito novo, porque é novo esse mercado, né? Exato. Então chegou agora e a gente fica meio na dúvida. Por que eu falei da minha tese de doutorado? Porque eu queria, na minha tese, uma das perguntas lá, para embasar minha hipótese, foi analisar, eu queria ver quanto que uma chuva extrema, aqui no litoral do Paraná, ela modificava a margem do canal. Eu queria saber quanto que uma chuva podia erodir, né? E no sensoramento remoto clássico, orbital, eu preciso ter essa sorte do satélite passar depois ali do evento extremo de chuva. Com o drone, não. Com o drone é o tempo de eu carregar uma bateria. É 20 minutos ali eu consigo verificar. Então eu verifiquei que no único evento de chuva, eu primeiro analisei pelas imagens do satélite. E eu verifiquei ali que tinha uma taxa, né? Uma taxa de 10 metros por ano que ele modificava, que ele andava o rio. No drone, eu vi que um evento de chuva era responsável por andar 8 metros disso. Então eu fiquei pensando, meu Deus, será que o que está ditando a migração do canal? É o contínuo daquele processo fluvial, ou são os eventos extremos, né? Ficou uma pergunta da minha tese que ficou em aberto. Eu não consegui, por causa da pandemia, não consegui voltar a campo mais vezes, mas ficou uma coisa interessante para a gente pesquisar. Mas vejam, sem o drone, eu não conseguiria responder essa pergunta, né? E eu já consigo ver várias aplicações, né? Será que uma ressaca de uma praia lá, quanto que ela é responsável por erodir, tirar material de lá? Um único evento. O que dita, né, esses processos que nós encontramos na paisagem? É o extremo ou é o contínuo? Né? É uma discussão clássica da teoria dos sistemas, né, professora Sandra? Exatamente. Então, veja, o drone, isso eu sempre falo nos cursos que eu ministro de drone, você vê a pessoa lá com o controle, acha que é difícil e tal, lá, operacionalizar. É um pouco difícil, porque se der algum problema você tem que voltar com ele manualmente, mas a maior parte do voo, do levantamento, é automatizado. Você programa as linhas de voo, ele vai e faz, e é só quando aparece um gavião peregrina, ou quando quando começa a chover, você tem que trazer ele na mão. Você tem que saber operacionalizar, mas a maior parte é tranquilo. Eu falo isso para incentivar. Se você quiser aprender um pouco de drone, assim, procure um curso. É importante ter a base do sensoramento remoto para você entender depois esses dados, mas é uma geotecnologia muito acessível do ponto de vista de custo também. Porque uma imagem de satélite de altíssima resolução está na ordem, assim, de R$35 mil, uma única cena. Enquanto que um drone com 9, 8 mil, eu já consigo comprar um equipamento desse e começar a trabalhar, e aí eu posso... A melhor parte, você não precisa nem aplicar as receitas de bolo que já tem na internet, né? Ou já são publicadas. Você pode criar um mercado. Cria soluções geoespaciais para determinada aplicação. Seja um monitoramento de uma área, um processo de fiscalização, uma perícia ambiental. Então o drone, ele é a sensação do momento, assim, né? E cada vez mais está ganhando. Os números mostram, né? Os drones, eles têm uma aplicação muito grande no geoprocessamento, cada vez mais está crescendo, né? Eu vou confessar que a aplicação mais comum do drone, hoje eu estava vendo os dados, é foto-casamento. Mas ainda a gente pode virar esse jogo, né? Aplicar bastante. Com certeza. Na parte de processamento. Dá para deixar no casamento também, mas pensar na vida real, né? Exatamente. Por exemplo, a parte de geoprocessamento, ele veio à tona agora com a crise hídrica que nós vivemos no Brasil. Aqui no Sul, nós não tínhamos hábito de passar por crise hídrica. Era mais comum, infelizmente, né? No Nordeste, em partes do Centro-Oeste do Brasil, né? Sudeste, algumas regiões, como São Paulo, houve em 2017, né? Uma crise hídrica muito grande, acentuada. Eu reparei que várias pessoas foram para essa área, se preocuparam, vários pesquisadores foram para essa área justamente para fazer esse monitoramento. Na verdade, eles não dão a solução, como eu falei, nós falamos no início, não é para dar a solução, infelizmente, do problema que existe, mas ele fornece dados para que sejam trabalhados
e para que aquele problema seja solucionado. Porque eu, na área da perícia e da auditoria ambiental, permeando ali, o estudioso, ou então o usuário desse processamento, geoprocessamento desses dados, tudo, ele não tem que efetivamente dar aquela consultoria e dizer, não, isso está certo, isso não está, pega esse caminho, assim como os auditores também, né? Então, ele vai fornecer esses dados e quem te contratou vai poder gerenciar da melhor maneira possível dentro da realidade de quem contratou. É mais ou menos isso, né? Certamente isso, tá? E uma coisa muito comum de entregar nessas análises é o cenário. Analisar o cenário A, B e C. Né? Usando o exemplo da app lá, o cenário A eu degrado totalmente as apps, né? Vamos ver o quanto o sedimento vai ser ampliado a produção. Ou o cenário A, o outro cenário recupera toda aquela vegetação. Então a gente analisa muitos cenários e dá as possibilidades, né? A gente reforça muito nessa, professora Sandra, porque é uma forma de adquirir informações a tomar a decisão, saber quando agir, saber, ter a base, né, para embasar ali uma decisão, seja de um agente público, seja de um órgão público, né, ou de um gestor de uma empresa privada, enfim. São essas possibilidades que se apresentam, né? E vai auxiliar imensamente no monitoramento de rios, né? Que eles estejam contaminados, mas que esteja sendo feita a recuperação desse corpo hídrico, né? Isso ajuda imensamente. E mais ainda é a parte urbanística, porque hoje grande parte do problema na cidade é justamente isso. Onde colocar tantos carros, onde fazer uma via que escoe tudo isso, né? Como implementar um sistema novo de transporte urbano, porque as cidades, nós moramos aqui, nós estamos falando de Curitiba, moramos numa cidade que tem um fluxo de transporte urbano bom, mas que já está obsoleto, que já está precisando de uma melhoria. Com certeza, este geoprocessamento e sensoriamento, ele vai trazer alternativas, mostrar alternativas para os gestores públicos e urbanísticos, né, que determinadas saídas talvez não seja a mais assertiva. Por exemplo, uma das ruas em Curitiba, na Voluntários da Pátria, ela foi totalmente reurbanizada. Então, foi feito um estudo realmente com o GEO, né, para dizer que ali para revitalizar comércio, toda a parte do comércio, né? E o recuo, que era tão pequeno da calçada, ele foi ampliado e foi diminuído a via de carro. Então, o carro hoje passa somente um carro, da Praça Osório até o final dela, né? Próximo da Rua Barbosa. Então, ficou um recuo grande, revitalizou esse comércio, deu segurança para as pessoas que estão andando ali, e os carros são obrigados a andar ali a 10, 20 por hora. É difícil, congestiona, sim, mas é uma saída urbanística. E com certeza foi com esses dados do georreferenciamento. Certamente. Geoprocessamento. E isso é muito importante, porque as cidades hoje procuram 90% da população está em cidade, acho que é 80%, 85% já está em cidade, né? Então, o fluxo é muito grande. E as saídas serão ou reurbanizar o que já existe, mas que de qualquer maneira você retira de um e põe para o outro, né? No caso do pedestre e automóvel, ou na hora de fazer uma implementação viária mais suburbana, que ela seja com a estrutura que apresenta, né? Excelente esse exemplo, professora Sandra. E acabei de me lembrar de uma outra geotecnologia que está surgindo assim, galopante, que é a geotecnologia, que é as informações geográficas voluntárias. Né? Tem um aplicativo bem famoso que você consegue, de navegação, eu não dirijo, não sei muito bem como funciona, mas aí você coloca ali, você diz ali onde está mais trânsito, ele observa o seu GPS, ele liga no seu celular e vê quanto tempo está demorando para percorrer determinada via. E isso você tem um retrato muito fiel, né, com informação geográfica que você voluntariamente está compartilhando no seu celular, né, quando você dá o seu concordo lá na instalação do aplicativo, você está dando essas informações que você ajudam a dar um retrato muito fiel ali do que está acontecendo naquela cidade, quais vias estão bem ocupadas, o que está acontecendo, né, naquele espaço. Em São Paulo já é muito utilizado, né, já deve ter acordado de manhã, visto aquele programa de televisão que lá está mostrando, né, como que está o retrato ali das vias urbanas a partir desse aplicativo que coleta informação. Então veja, né, essas informações são fundamentais, né, para você observar o que está acontecendo ali
dentro daquele espaço urbano e orientar ali a tomar decisão, de repente uma ampliação de via, ou mesmo a implementação de transporte público, né? Enfim. Aí, gerar, né, menos impacto ambiental, porque exato. querendo ou não, a mudança climática está aí, a gente está Uhum. sofrendo várias consequências, né? Exatamente. Crise hídrica e tudo mais, acaba ajudando no monitoramento realmente ambiental, né? Perfeito. Ô Tassílio, é um prazer imenso falar com você, mas o nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando, né? Teria alguma recomendação, alguma coisa para deixar para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que poder se aventurar ali, dar uma olhada em alguns sites, assim, né? Abre o site do QGIS, dá uma olhadinha como que ele é. Às vezes no próprio plataforma de vídeos, assim, você consegue pesquisar alguma coisa ali. Eu acho que pode ser alguma inspiração para você, né? Às vezes está procurando uma oportunidade, de repente produzir um trabalho, conclusão de curso, né? Ou procurar uma nova colocação profissional. Acho que é bacana você ver como funciona isso. Ache exemplos, né? Veja produtos que são gerados, né? E o valor agregado, né? Que é uma área que remunera muito bem também, preciso falar disso, né? E abre muitas oportunidades. Eu estou aqui hoje na instituição da Uninter, é muito por causa disso, pelas características, contatos que eu consegui fazer. E olha, como valeu a pena investir nisso, né? Então eu recomendo muito que olhem vídeos, vejam livros clássicos. É uma área bem tranquila, porque os livros clássicos se mantêm muito presentes, como eu disse, né? A base está ali. Exato. E assim, eu acho que tá muito fácil você conseguir isso aí. Melhor fácil não, tranquilo. Tá acessível, você consegue conduzir e se aprofundar nessa área. Então, e quem tiver maiores interesses, procurem os cursos da área de meio ambiente na pós-graduação ou cursos de graduação na área de geociências aqui da Uninter, que com certeza terá uma disciplina a respeito disso, sendo direcionada para o curso ou para a área que foi escolhida, né? Então, agradecer a presença do professor Otacílio, mais uma vez, né, em compartilhar o seu conhecimento, e a todos e todas que nos ouvem. E até o próximo programa, que é Negócios e Tendências.